Bom, iniciando mais um vídeo resumo das aulas que nós estamos ministrando no curso de Direito da Faculdade Central do Recife. Para turma do primeiro período, né? A disciplina de Ciências Sociais aplicadas ao Direito. Hoje a gente vai falar de Max Weber. Uma dificuldade que eu tive ao produzir esse vídeo foi achar alguma pintura, né? Alguma fotografia interessante que tratasse de algum dos conceitos mais importantes da sociologia de Weber, de um jeito que ficasse cristalino com relação ao tema que a gente está discutindo. Como eu não encontrei nenhum, achei essa foto de wallpaper aí do Max Weber, que eu acho que foi a melhor coisa que eu encontrei. Ou melhor, a cara dele do que a minha, né? Bom, então, nós tínhamos finalizado a aula anterior sobre Marx, né? E a forma como a teoria marxista interpreta o direito com base em algumas críticas possíveis que podem ser feitas ao pensamento marxista. E eu tinha já antecipado, já no fim do vídeo, né, que entre algumas das mais significativas dessas críticas nós as encontramos na obra de Max Weber. A sociologia de Weber trouxe uma alternativa na compreensão da sociedade de classes, não é? Em relação à teoria de Marx, que, como a gente tinha falado, ela é bidimensional, ela concebe o conflito entre a burguesia e o proletariado. Entre alguns conceitos fundamentais, destacamos, que nós podemos destacar na sociologia de Weber, a gente pode falar da noção de poder, a ideia de conflito multidimensional de classes, a ideia de dominação legítima, a ideia de burocracia e a ideia de racionalidade instrumental, certo? Bem como a de ação social, aquela na qual o indivíduo concebe o significado da sua própria ação que ele pratica autonomamente. E nós vamos ver a seguir como esses conceitos estão presentes no aspecto mais relevante da modernidade, inclusive para a interpretação do próprio direito moderno. Então, iniciando a análise desses conceitos weberianos, a gente começa pela questão de historicismo. E aqui a gente vai ver uma primeira oposição que ele estabelece com o pensamento de Marx. Primeira coisa que a gente deve falar acerca do conceito de historicismo de Weber, ou ao seu método de investigação histórica, é a perspectiva de que a história não pode ser pensada a partir de nenhuma lei geral, como interpreta Marx no caso, né? Ou Augusto Comte. Marx falando das transformações no plano da economia decorrentes da tensão dialética representada nas duas classes sociais antagônicas dentro de um determinado modo de produção, ou como faz Augusto Comte, né, o fundador da sociologia, que fala do desenvolvimento dos estágios da sociedade, teológico, metafísico e científico positivo. A história para Weber ela não pode ser pensada por meio de nenhuma lei, por meio de nenhuma espécie de drama que tem um sentido último numa fase final em que a humanidade vai encontrar a sua felicidade, o seu progresso e o sentido da sua existência. Essas teorias da história têm sempre esse sentido profético, né? Eric Wegelin vai dizer que essas narrativas históricas elas têm origem no Joaquim de Flora, mas essa questão aí do gnosticismo do Joaquim de Flora é uma coisa que a gente pode deixar com mais detalhes para um outro vídeo, certo? O importante aqui é saber que Weber não entende a história com base ele não entende a história partindo de uma ideia de lei geral que explique seu desenvolvimento, certo? O que Weber vai fazer é perguntar, em vez de se perguntar sobre as leis gerais da história, ele se propõe a investigar as causas específicas dadas em determinados locais que permitem mudanças sociais nesses territórios específicos, não é? E não em outras regiões, certo? Entender as especificidades de uma determinada mudança
historicamente localizadas. Por exemplo, em vez de você querer saber a lei geral do desenvolvimento histórico do capitalismo, uma pergunta que Weber vai fazer é: por que o capitalismo se desenvolveu primeiro na Europa Ocidental e não, por exemplo, na África, na Ásia, na América Latina de população indígena, entre outros locais possíveis que a gente possa especular? E é claro que a pergunta dele é bastante pertinente porque existem condições específicas que fazem com que o capitalismo se desenvolva primeiro na Europa e não em outros lugares, né? Então significa dizer que existem causas específicas territorialmente e temporalmente delimitadas. E aí você tem a premissa da investigação histórica de Weber a respeito do capitalismo. E aí vai virar uma segunda oposição que Max Weber estabelece com relação ao pensamento marxista, que condiz com relação ao dilema entre as ideias e a economia. É uma coisa meio que a pergunta do ovo e a galinha, o que é que veio primeiro? A sociologia de Weber, ela vem na contramão ao pensamento de Marx nesse sentido, e essa contramão ela está colocada numa obra clássica chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde Weber desmente a concepção marxista de que as ideias de uma sociedade em um determinado tempo seriam fruto de sua base econômica, certo? O que Weber faz, o que ele demonstra nessa obra especialmente, é que, por exemplo, a teologia da predestinação do protestantismo criou uma ética para o trabalho. Essa ética ajudou a produzir um perfil de trabalhador essencial à nova economia. E que esse novo perfil de trabalhador, ele, para que você entenda a maneira como você teve a aceleração da economia capitalista, você precisa entender esse perfil. É entender o perfil dele e a questão da racionalidade moderna, que é propriamente a racionalidade capitalista, a racionalidade instrumental, a racionalidade voltada para os ganhos, certo? Então, como é que se dá essa análise weberiana? Ele vai dizer que, por exemplo, a reforma protestante, ela, como todos sabem, consiste num movimento que ocorreu lá entre os séculos XIV e século XV, em que um grupo de cristãos buscavam reformar a igreja com base em determinados aspectos que eles consideravam desvios da essência da cristandade que estavam sendo promovidos pela Igreja Católica, certo? E entre muitas discussões ou reformulações de aspectos cristãos, um primeiro que Weber destaca é a ideia de vocação. A ideia de vocação luterana, que vem de Martinho Lutero, o precursor da Reforma Protestante, ela é diferente da ideia de vocação católica, em que você considera as virtudes do homem tetraédico, né, a esperança, a sabedoria, a fé, entre outras, e você vai pensar essa ideia de vocação voltada para a ideia de atividade humana, ou seja, o trabalho. Vai se dizer aqui que toda atividade humana de alguma forma glorifica a Deus. Fazer uma cadeira glorifica a Deus, limpar um banheiro glorifica a Deus, cuidar do comércio glorifica a Deus. E nesse sentido não existe mais nenhuma diferença clara entre atividade secular e religiosa, certo? E a gente pode inclusive apontar isso aí como um dos princípios da modernidade, essa maneira como as ideias que estão no campo do religioso, no campo do eterno, eles começam a ser trazidos cada vez mais para o plano terrestre e para o plano secular. Essa ideia de vocação de Lutero, ela já traz essa premissa. Mas uma outra questão também é o fato dos sinais visíveis da salvação, certo? Como se sabe, no catolicismo, quando o indivíduo vai lá, confessa ao padre seus pecados, recebe a absolvição, entende-se que ele está imediatamente salvo. Como você não acredita no sacramento da confissão no catolicismo, a pergunta que fica é quais são os sinais da salvação, os sinais visíveis da salvação que a gente pode levar em consideração. E aí virá um outro
reformador protestante, que é Calvino, ele vai reformular a ideia de predestinação tal como está presente na tradição católica, que aí falava-se de uma predestinação para a santidade. O que Calvino vai dizer é que entre os sinais visíveis da salvação, você encontra a ideia da riqueza, certo? Porque o que vai se dizer é que entre os sinais de uma alma santa possíveis de serem apreendidos, é essa capacidade que o indivíduo tem ou não de resistir ao pecado. E uma forma pela qual se resiste ao pecado é o trabalho. O sucesso do trabalho ele é medido pela riqueza que se acumula por meio do acúmulo de horas no trabalho. Se você passa muito tempo trabalhando, significa que você passa pouco tempo gastando dinheiro com vícios pecaminosos e, portanto, assim você enriquece. E sendo você um cara que passa mais tempo trabalhando e enriquecendo, isso seria um sinal de que você é predestinado em uma alma santa. Dessa forma, o acúmulo de riquezas materiais ele está longe de ser uma vergonha e ele vai se tornar, na verdade, um sinal de que você é um homem santo e que está predestinado à salvação. Assim, essas ideias de ética que Weber estabelece no protestantismo, eles vão ser essenciais para o desenvolvimento do capitalismo em oposição ao que Marx falava. Marx vai dizer que as ideias espirituais de um tempo fazem parte da ideologia, da superestrutura ideológica e que elas são reflexos da base econômica e não apenas isso, são instrumentos de dominação, pois eles impedem o proletariado de tomarem consciência da sua condição real ou condição material objetiva. E assim eles não tomam consciência da sua missão histórica de fazer a revolução que leve ao socialismo e posteriormente ao comunismo. O que Weber vai dizer é o seguinte: esse homem dotado dessa ética voltada para o trabalho, ele é o ideal do capitalismo. Porque é um homem que faz a si próprio, porque é um homem que não ostenta, que não desperdiça lucro com futilidades. Quer dizer, pelo menos o ideal daquele primeiro momento do capitalismo. A gente está falando daquele capitalismo que estava surgindo ali no século XVIII e no século XIX, tá certo? Esse homem ele também limita seu próprio consumo para as necessidades básicas, ele reinveste o dinheiro do seu ganho para alcançar mais sucesso. E todos esses valores permitiram o acúmulo de poupança, desenvolvimento de técnicas cada vez mais racionais de trabalho, porque você precisa acumular riquezas para se tornar cada vez mais competitivo. E esses valores eles também foram incorporados também por aqueles que não são propriamente protestantes, mas no que concerne a essa ética do trabalho, eles, como diz o ditado, vão, abre aspas, entrar na dança, certo? Porque esse novo ritmo de produção, eles acabam impondo até para quem não tem religião, uma disciplina corporal que coloca o trabalho como uma atividade que é mais intensa, porque ela tem origem nessa questão da glorificação a Deus, da busca pela salvação. E a consequência disso é necessariamente que se acelere significativamente a economia industrial do período. A presença dos protestantes, de alguma forma, nessas atividades empresariais da época, torna a concorrência difícil por conta das horas ampliadas de trabalho pelas quais uma fábrica administrada por um protestante passava, certo? E aí todos, para se tornarem competitivos, todo o ramo industrial que concorre com essas empresas administradas por pessoas da religião protestante, eles precisam necessariamente aumentar a carga diária, tornar ela ainda maior para serem competitivos com aqueles que seguiam a ética protestante para o trabalho. Dessa forma, nós podemos dizer que a disseminação dessa disciplina corporal que surge dessa ética, ela é a base do espírito capitalista. Vocês lembram que Marx teria dito o contrário, né? O que Weber está falando é que, ao contrário do que Marx coloca nessa relação entre base econômica e mundo das ideias, a prática social de busca constante pelo lucro e pelo sucesso que tem origem na religião,
é que gera o ritmo da sociedade capitalista, suas exigências, sua estrutura de uma forma geral. Dito isto, a gente pode falar de um terceiro conceito bastante caro na sociologia weberiana, que é o de ação social. O que a gente percebeu em toda essa discussão é que essa ética corporal, essa ética para o trabalho, ela é dotada de um significado. Esse significado ele parte do plano da subjetividade, necessariamente. A ação social para Weber consiste em toda ação direcionada a uma ou mais pessoas, onde o praticante da ação atribui ele mesmo o significado a essa mesma ação. Então, se você está lá exercendo trabalho por horas e horas seguidas, o significado dessa ação social em termos religiosos, ele é atribuído por... Claro que você pode não criar esse significado, não inventar esse sentido, mas você mesmo decide voluntariamente atribuir esse sentido à sua ação, certo? Então, Weber considera, de alguma forma, uma esfera de autonomia da ação individual no que concerne a liberdade de ação do indivíduo, né? E a liberdade de sentido que ele mesmo atribui a essa ação. E é por isso que muitas vezes Weber é chamado de individualista metodológico, muito embora a maioria dos autores o considere um teórico do conflito. O individualismo metodológico, como a gente vai ver na próxima aula, que é sobre racionalidade, teoria racional utilitarista, o individualismo metodológico é principalmente defendido por essa corrente, muito embora ela já encontre uma defesa no plano das ideias de Max Weber, certo? Dito isso, um outro conceito relevante que a gente pode apontar aqui e que também, em certo sentido, é um empreendimento de se reformular a teoria do conflito de Marx, ainda que longe de acusar de falaciosa, de falsa, de sem fundamento científico, a teoria de Marx, o que Weber vai tentar fazer é acrescentar alguns detalhes, alguns aspectos, algumas nuances que, em certo sentido, Marx talvez não tivesse atento. E todas essas respostas weberianas em relação à sociologia de Marx, ao pensamento de Karl Marx de alguma forma, elas são consequências naturais do fato de que você tá no momento de desenvolvimento da ciência, sobretudo da ciência histórica, e sobretudo da acumulação de material histórico acerca do desenvolvimento do capitalismo que de alguma forma Marx talvez não tivesse tido acesso quando ele construiu aquela teoria, né? Nem Marx nem Engels. E uma forma que a gente tem de defender esse ponto de vista é que Randall Collins, ele próprio sendo um sociólogo bastante adepto dos conceitos de Weber, especialmente do método de investigação histórica de Max Weber, ele, pelo mesmo método de Weber, ele vai desmentir essa tese que a gente falou antes da ética protestante, mas esse é um aspecto que a gente vai falar mais na frente, certo? Então, o que é que acontece? O que Weber vai dizer é que existe a teoria multidimensional do conflito, certo? Ou pelo menos é como Randall Collins interpreta essa visão de luta de classes tal como Weber a concebe. Ou seja, ele também entende que capitalismo é marcado pela luta de classes. Mas as primeiras considerações que a gente pode fazer, que nós podemos fazer aqui, são as seguintes. Número 1. Ambos, Weber e Marx, concordam que a categoria classe ela tem origem no plano da economia. O que Weber vai dizer, não no sentido de desmentir, mas de acrescentar, é que essa relação é um pouco mais complexa. Como a gente tinha dito na última aula, para Marx as classes são definidas em relação à da posse ou não posse dos meios de produção. O que Weber vai afirmar, né, não no sentido de desmentir, é atribuir novos critérios. Ele vai dizer que a classe
pode ser também definida por uma posição no mercado. Como assim? Conforme Randall Collins explica na sua. Ele é um dos grandes comentadores de Weber. Ele tentou construir sua teoria sobre conflitos de classe, enfocando a situação de que o conflito ele se manifesta em esferas mais reais. Por exemplo, a luta pelo controle de um lugar em um determinado mercado, ou seja, a posse do monopólio de um mercado dentro de uma determinada hierarquia ou uma posição dentro do mercado. O que Weber diz é que esse monopólio não é simplesmente uma situação que emerge de um capitalismo tardio, posterior àquele de 1840 e do fim do século XVIII. E que isso na verdade, é um processo fundamental para você entender a história do capitalismo, certo? E que as classes sociais elas correspondem às diferentes formas de se tentar obter o controle de mercados específicos. Por exemplo, o mercado de dinheiro, de crédito, o mercado de terras, de indústrias, manufatureiras, o mercado de serviços e outras habilidades para o trabalho. Você vai falar que todas essas são posições no mercado capitalista e o conflito se dá pelo fato de que os indivíduos lutam para ter o monopólio de cada uma dessas posições, o controle dessas posições. Ele vai dizer que essa concepção ela é mais realista, porque nos permite pensar a estratificação de uma maneira mais objetiva e mais detalhada. Ser uma classe dominante para Weber significa obter um monopólio sobre algum determinado mercado, certo? Você tem o mercado financeiro e as instituições que têm o monopólio desse mercado. Você pode falar dos grandes players do mercado financeiro, pode falar de fundos de pensão, que é um fenômeno que aconteceu recentemente no capitalismo chamado neoliberal, né, sobretudo pelos teóricos marxistas. Essas seriam as classes dominantes, muito embora você pode falar de atividades de mercado financeiro que sejam, como a gente vai dizer, que tem uma posição menor dentro dessa estratificação, certo? As classes que não conseguem obter esse monopólio, no caso, essas últimas que eu mencionei, elas são forçadas a competir num mercado mais aberto e são sujeitas a determinadas forças niveladoras, certo? Ou constrangedoras de suas atividades, ou barreiras para que essas classes elas possam ascender no mercado, a fim de que possam, digamos, obter um poder maior, um controle maior sobre esse mercado. Então daqui você tem a essência da luta de classe de Weber. Esse mesmo raciocínio ele pode ser usado para vários outros mercados, mercado de terra, mercado manufatureiro e assim por diante. Porque se você pensar, mesmo nas grandes indústrias, você tem uma divisão de trabalho dentro de grandes corporações, tal como nós entendemos hoje. As grandes corporações, elas em si têm um mercado de trabalho interno, dentro de suas funções administrativas, gerenciais, e você percebe uma luta interna a esse setor da economia pelo controle, pelo monopólio desse próprio espaço, certo? É você dizer que, por exemplo, os interesses de classe, eles são antagônicos dentro de uma própria... Vou pegar um exemplo bem cotidiano da cidade do Recife. Um mercado varejista, por exemplo. Você tem grandes lojas que vendem produtos no mercado e você tem as lojas menores, né? Seria você dizer que algumas têm um controle desse mercado e outras são sujeitas a muitos constrangimentos porque elas têm dificuldades de serem tão competitivas quanto as grandes lojas, outras grandes empresas desse setor varejista. E é nesse cenário que Weber entende que se dá a crise. O curioso é que recentemente, recentemente não, era um tempo da graduação, tinha um economista marxista, François Chenet, que eu usei ele como base para entender a teoria da mundialização do capital e ele próprio admite essa hierarquia entre grandes conglomerados que absorvem outras, aí é aquela ideia da fusão, aquisição de empresas,
que mostra esse conflito de interesse. Em princípio, as médias e pequenas empresas elas lutam para sobreviver aos interesses dos grandes conglomerados, porque esses grandes têm o monopólio do mercado específico em que eles estão competindo. E aí é um teórico marxista de que de alguma forma, absorveu a concepção weberiana de classe. Agora, essa, esse detalhamento do conflito de classe que Weber estabelece, em que, como nós estamos reforçando aqui, não necessariamente eles visam desmentir a teoria marxista, mas ao contrário, você acrescentar nuances para que nós possamos fazer um exame crítico real, ou nós podemos estabelecer uma ciência do estudo das classes sociais com instrumentos mais precisos e mais variados. Esse estudo weberiano não se limita à questão da classe enquanto uma categoria que tem origem no plano da economia. Porque o que vai se dizer é o seguinte: existem outras duas formas de se pensar o conflito. O conflito é multidimensional, como nós falamos. Claro que não são formas de conflito que de alguma forma não tenham suas naturezas e seus elementos em certos momentos mesclados, mas que eles devem ser, para fins de análise da teoria do conflito, serem pensados de maneira distinta. As outras duas formas de se pensar o conflito na sociedade, segundo Max Weber, são os conflitos de status ou por estamento e os conflitos de partido, certo? Essa segunda categoria que a gente mencionou, o conflito de status, eles são usualmente entendidos como sendo uma categoria oposta à categoria econômica, porque a primeira consideração a gente já fez. As classes elas são criadas, categorias pensadas a partir de considerações econômicas, certo? Elas são, como falamos, pensamos elas em virtude de posições no mercado. Os grupos de status eles são constituídos no mundo da cultura, interior à cultura, certo? Karl Marx ou qualquer teórico marxista diria que esse tipo de estratificação ele é puramente ideológico, que eles têm origem no mundo da economia. Weber, no entanto, vai dizer que essa ideia de ideologia como falsificação da maneira como nós compreendemos os nossos conflitos de classe, ele é bastante limitado, porque mesmo classes sociais oriundas da base econômica, eles precisam de elementos da cultura para se constituírem enquanto tais. Então, eles são constitutivos dessa realidade concreta do plano da economia, certo? Não se esqueçam que, mesmo a burguesia industrial, ela precisa de aspectos culturais para se entenderem e se identificarem como burguesia dentro de uma esfera social. Então, o que vai se dizer é o seguinte: a estratificação de castas, elas não têm seu sentido no plano da economia, mas no plano da cultura. Elas não são meramente categorias estatísticas, certo? Elas são comunidades reais. São pessoas com estilo de vida e uma visão de mundo em comum. Pessoas que se identificam umas com as outras pelo pertencimento a um grupo. Bom, os primeiros exemplos que a gente pode pensar aqui e que nós podemos tratar dentro de uma lógica de conflito seriam, por exemplo, conflitos entre grupos raciais, étnicos, religiosos, comunidades de pequenas cidades, de pequenos vizinhos, conflitos entre nação e assim por diante. Mas, como nós tínhamos falado, também elas vão além da questão da classe enquanto categoria econômica, mas a sua própria origem, e isso é um aspecto com o qual Weber não está aparentemente familiarizado, é que sua origem ela também independe do plano econômico. Sua origem histórica, o que eu quero dizer. Se você tomar como exemplo os proprietários de terras medievais, eles não apenas controlavam a terra e exploravam os servos, que aí seria a leitura puramente marxiana. O que acontece é que eles já eram, mediante gerações anteriores de longas dinastias familiares,
essas dinastias se tornaram um estamento nobre e essa notoriedade ela foi adquirida a partir da atividade da guerra. Você pode pensar que o prestígio de muitas famílias europeias surgiu do fato de que elas vêm de indivíduos que organizaram a resistência em Roma e em outras partes da Europa de invasões bárbaras. E essa liderança militar, ela se converte em prestígio social e daí os títulos de nobreza, os direitos adquiridos nessas comunidades, posteriormente a própria riqueza em termos de terra, de posse da terra. E aí, nesse sentido, o poder econômico que vem em último caso. Esses grupos sociais eles se converteram em casta, certo? Com direitos próprios intocáveis na legislação da época, e que se você fosse um mero camponês que não tivesse sangue azul, você dificilmente ascenderia. E essa é a característica fundamental da estrutura de castas, né? Porque você praticamente não tem ascensão social, certo? Na Índia, por exemplo, a divisão entre grupos ocupacionais é ainda mais profunda na cultura indígena, porque as castas elas são divididas entre aquelas que são puras e impuras. As impuras devem ser evitadas. E aí você tem toda uma doutrina religiosa que justifica isso no karma. A possibilidade de ascender para uma casta superior vai se dar mediante a sucessão das vidas, e defende-se bastante nessas religiões até a teoria da reencarnação, como uma via pela qual um indivíduo de uma casta impura pode evoluir, se teve uma boa vida, para uma casta pura, não é? Então aí você está falando da estrutura de castas. Max Weber vai dizer que as estruturas de castas medievais e mesmo a economia escravista são estruturas de castas e não de classe, porque classe é uma realidade própria do capitalismo. Quer dizer, não é que não existissem classes em períodos históricos anteriores, mas o que Weber vai dizer é que a sociedade que essencialmente é de classe é a sociedade capitalista, em oposição ao que Marx afirma. Porque o que você tem em outras sociedades é uma luta entre castas. É um outro tipo de conflito. Ele vai dizer que é conflito entre grupos sociais distintos com interesses e forma de ver o mundo totalmente antagônicas, mas que não são classes e que não é uma luta propriamente no plano da economia. Porque mesmo a ideia da escravidão, se você pensar a escravidão como regime econômico, você tem a ideia de que existe todo uma cultura, um aspecto de um conjunto de elementos simbólicos que determinam um indivíduo como escravo e um outro como senhor, propriamente falando. E eles são constitutivos dessa realidade objetiva, certo? Por exemplo, uma própria ideia de humanidade da qual o escravo é desprovido e o seu dono possui, que os define como senhor e escravo. E que a atividade econômica ela é justificada por meio disso. Se pensar o conflito na sociedade, a gente já tinha antecipado o nome, é o conflito entre os partidos, né? Aqui Weber aponta para uma esfera de luta que é propriamente entre facções políticas, e os agentes dessa luta necessariamente são os políticos, né? E os partidos. Diferente do que a gente pode supor, né? Os interesses de um partido político eles são diferentes dos grupos de status e das classes sociais. As facções políticas, o que Weber vai enfatizar, eles não são um epifenômeno inexplicável, ele não é uma superestrutura da economia, certo? Eles são grupos organizados no âmbito de uma esfera muito diferente daquela de classes, embora se estruturem sobre um solo similar. O que acontece é que, primeiro, esses partidos habitam a casa do poder. A casa do poder que Weber está falando é o Estado. O Estado você pode definir, existem muitas definições, mas você pode definir o Estado como um órgão político-administrativo que governa e representa uma nação delimitada num determinado território
e com a prerrogativa do uso legítimo da força, certo? Para Weber, o Estado é uma organização, certo? A análise sobre o Estado faz surgir a teoria da burocracia, que a gente vai explicar mais na frente o que é que ela significa, certo? Mas o que acontece é que o Estado não pode ser pensado como epifenômeno da economia, muito menos a luta política, que ocorre na esfera dele, na esfera do Estado, né? Porque o poder e a riqueza de uma organização política, ele é o objetivo máximo dos agentes políticos, certo? E o Estado, ele tem uma lógica absolutamente autônoma se você considerar a relação dele com as classes. Porque o Estado, ele é uma organização real, material, na medida em que ele adquire uma permanência e ele adquire, ao longo da sua relação com a sociedade civil, propriedades, terras, prédios, armas, recursos para manter os seus membros e assim por diante. E muitos desses recursos, eles dão ao Estado uma natureza absolutamente distinta. No sentido de que, por exemplo, o Estado ele precisa se armar. Ele precisa de armas, ele precisa dominar outras organizações para se legitimar. E a questão da legitimidade é uma outra peculiaridade do Estado. Ele precisa investir nessas armas, ele precisa investir em tropas militares, tropas policiais. Ele precisa de uma organização, todo um aparato policial repressivo para governar essa sociedade da qual ele governa e representa, certo? E aí, daí o extenso aparato de burocracia, os coletores de impostos, magistrados, funcionários, e olha que eu já estou entrando aqui na esfera do direito e de como Max Weber entende a natureza do direito conforme a sua teoria do conflito, certo? É fundamental suprir essas forças. Então, o que a gente entende aqui é que o Estado ele tem uma realidade própria, ele tem, como é que a gente pode dizer, uma economia própria de autossustentação, uma autonomia, fora a questão da legitimação, certo? Que consiste na ideia de que o Estado é legítimo, ele é reconhecido por aqueles que são governados como necessários, conscientemente reconhecidos e racionalmente defendidos, portanto legítimos. É diferente de você dizer que uma empresa é legítima. Bom, uma empresa é legalmente regulamentada, mas o conceito de legitimidade ele não se aplica a uma empresa capitalista, de nenhum setor que você imaginar, certo? Legitimidade é uma característica própria de estados, de partidos, de governantes e assim por diante. E como eu estava falando de partido, a gente pode dizer que os partidos políticos eles têm essa mesma lógica. Se você pegar um partido como o PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, ele é um dos exemplos mais significativos dessa descrição weberiana, porque ele em sua organização interna, ele possui vários quadros, várias secretarias, vários canais de obtenção de recursos financeiros, materiais. Você tem, por exemplo, a própria técnica que um partido tem de formação e organização de militâncias. Ele é uma espécie de economia nesse sentido. Porque requer dinheiro, a militância requer um dinheiro para existir, é preciso financiar o treinamento das mesmas, é preciso financiar a locomoção das mesmas, e isso requer, por exemplo, a necessidade de você captar recursos para isso, seja ele por doação, seja por, enfim, todas financiamento público de partidos, que recentemente você teve a transformação da lei de financiamento público, né, de campanha, que gerou bastante controvérsia, mas o ponto é que a estrutura partidária ela é própria, ela tem uma autonomia própria, ela nos permite dizer que são organizações de uma autonomia e de uma natureza absolutamente distintas da de meras empresas, que, claro, têm suas burocracias, têm sua divisão de trabalho, mas a premissa aqui da luta de facções partidárias, de agentes políticos na esfera do Estado, diante do que a gente expôs aqui, ela é absolutamente distinta, o que nos permite dizer que
A luta, o conflito de partidos, de agentes políticos, e que evidentemente pode nos acarretar a pensar no conflito entre estados de dois países distintos, ele tem uma natureza absolutamente distinta do conflito de classe, que se dá na esfera da economia ou na esfera do capitalismo. Porque aqui não é a esfera pela manutenção da sua posição, o controle da sua posição num determinado mercado, ou o controle dos seus privilégios de classe por uma superestrutura ideológica para que ela continue exercendo sua atividade de acúmulo de capital por meio da exploração dos trabalhadores. Isso aí é como Marx e Weber entendem a luta na esfera da economia. Mas Weber vai acrescentar que a luta entre partidos ela tem uma autonomia, ela é uma esfera distinta. Claro que são esferas que, como eu falei, dialogam. Seus recursos, muitas vezes, eles se mesclam. Existe uma confluência de interesses de uma classe dominante no plano da economia ou com um partido governante, mas que os objetivos e a sua estruturação interna ela é distinta. Então, a luta política não é um epifenômeno, isso segundo o pensamento de Weber, ele não é epifenômeno das relações econômicas, certo? Mas aí a gente tinha dito também que dentro da esfera do Estado se permite pensar também a formação das burocracias. A análise da luta das facções partidárias, ela necessariamente pressupõe a existência de burocracias que são o veículo ou o motor pelo qual elas se processam, certo? E quando aqui nós falamos de burocracias, a gente está falando de qualquer organização que visa a racionalização da sua divisão interna, da sua divisão de trabalho, da sua organização interna, e entenda-se por racionalização a ideia de razão instrumental, que visa a otimização dos ganhos com redução dos custos necessários para essa ação. Essa racionalização ela tem por objetivo, portanto, a otimização das atividades de uma burocracia ou a produção de um bem ou a produção de um determinado serviço. Isso é a burocracia. Essa organização que, por meio dessa racionalidade instrumental, ela organiza a sua divisão interna para tornar o seu serviço mais eficiente. O curioso é que essa definição na linguagem popular, no imaginário popular contemporâneo, ela é completamente estranha ao que a gente pensa de burocracia. A gente costuma pensar que burocracia é justamente a ineficiência de um serviço, a ineficiência de uma ação. Mas em todo caso, em princípio, a definição weberiana de burocracia ela tem em si a ideia de racionalidade instrumental que visa otimizar os ganhos e otimizar uma ação específica. Sem as burocracias, as instituições partidárias modernas elas não se constituem como autônomas e, portanto, o conflito político ele não teria essa autonomia da qual nós estamos nos referindo aqui, certo? Mas um outro aspecto, e esse absolutamente fundamental, pelo qual a gente pode dizer que a sociologia de Weber ela prova a sua, como podemos dizer, a sua originalidade e o seu argumento de que a luta da esfera política ela é autônoma diante do plano da economia, é a questão do poder. Porque o poder é o objetivo da luta política, certo? Caso eu gosto muito de citar exemplos da cultura popular, da cultura pop, né? Quem assistiu a série House of Cards vai se lembrar de uma das primeiras frases do protagonista, em que ele dizia que não respeita aqueles que não sabem a diferença entre dinheiro e poder. Claro que o dinheiro é um conceito central quando você está falando da questão da luta no plano da economia, do conflito no plano da economia. Porque o dinheiro como mercadoria, o dinheiro como capital, e aí você tem a esfera financeira, né? Mas quando você fala de poder, você está falando de uma coisa mais abrangente no que toca a sua área de atuação, mas impalpável no que diz respeito à maneira como
nós o apreendemos em termos de objeto de análise científica. O poder, como Max Weber o define, é toda a capacidade que o indivíduo possui de impor a sua vontade e, pense, uma organização também tem de impor a sua vontade, de impor suas decisões contra um outro grupo de indivíduos, mesmo contra a vontade deles, mesmo que esses desejem resistir. Ele sabe que não concorda com uma decisão X, com a vontade X, mas ele obedece porque isso é o poder. Isso é, o poder se constitui mesmo contra a vontade daqueles que o obedecem. Você pode pensar em N exemplos possíveis que nós vivemos na nossa existência no planeta Terra. Desde a sua mãe e seus pais que lhe proibiram de assistir a um jogo da seleção brasileira e a um show de rock, ou eles colocavam a regra de você almoçar sempre com camisa, nunca sem camisa, de você almoçar sempre ao meio-dia, de você ter um determinado horário para chegar em casa quando você vai para uma festa, até exemplos mais significativos, como por exemplo, a política de você colocar ICMS como taxação de produtos de consumo, você colocar ICMS na gasolina, você estabelecer uma PEC de teto dos gastos. Eu estou citando políticas recentes porque elas estão mais fresquinhas nos noticiários. Uma vez que o governo determinou, você pode ser contra se você quiser, mas se for aprovado, vai acontecer. Aí você vai discordar porque o preço dos produtos subiu, porque o preço da gasolina subiu, mas bom, concordando ou discordando, isso já foi aprovado e você vai pagar o preço atual que está maior que o anterior. Fim de papo. Ou, por exemplo, os que são católicos, você deve saber que o Papa ele tem o poder de excomungar qualquer fiel, desde que, claro, dentro das normas do direito canônico, mas o Papa pode excomungar um fiel, um bispo, um padre, e isso passa necessariamente pelo carimbo dele. E você pode até discordar da excomunhão, mas assim, uma vez que ele realizou essa excomunhão, você está excomungado e fim. Ou um professor que determina que a prova seja aberta, determina que a prova seja fechada de múltipla escolha, a despeito da vontade dos alunos. Tudo isso é poder, capacidade de fazer, realizar uma vontade, mesmo que outro ou outros resistam, mesmo que outros discordem, mesmo que outros não queiram. Isso é poder. Os partidos lutam por poder, para acumular recursos a fim de realizarem as suas ações, suas decisões e diminuírem os recursos de ações de outros partidos, portanto, aumentar o seu poder e diminuir o poder de outros partidos. Essa é a essência da luta política, certo? Não se trata de você ser meramente representante de uma classe e lá você votar em coisas legislações que defendam o interesse da mesma, somente isso. O poder é de uma natureza muito mais complexa e abrangente. Os partidos querem o poder. Claro que eles dialogam com classes sociais dominantes e, sobretudo, no que diz respeito a financiamento de campanha, a financiamento recursos de campanha, entre outros aspectos. Mas o poder é uma realidade distinta da esfera do dinheiro, necessariamente. Agora, a gente tinha falado há pouco tempo da questão da legitimação, certo? Max Weber vai dizer que existe a ideia da dominação legítima. Significa dizer que o poder ele pode se revelar dessa maneira simplesmente bruta, pessoas que mandam e pessoas que obedecem, certo? Mas ele não deve ser pensado sempre dentro desse conceito puro, porque muitas vezes esse poder é legitimado na medida em que ele possui significados que o acompanham, ou seja, a gente tinha falado da questão da ação social, que os indivíduos que agem atribuem um sentido a essa ação. E aqueles que obedecem, eles atribuem sentido ao seu ato de obedecer, certo? Ou seja, essa obediência a esse poder, ela é reconhecida como necessária,
porque ela tem um sentido para aquele que obedece, certo? Ou seja, esse poder nesse sentido é legítimo. E Max Weber vai dizer que o poder, quando é legítimo, ele é uma dominação legítima. E o que ele fala é que existem três formas de você pensar a dominação legítima. A primeira é a dominação carismática, onde a obediência é fruto do carisma de um líder religioso, político, entre qualquer outra forma de liderança carismática que vocês possam pensar. Você pode pensar na autoridade profética na cultura judaica pré-cristianismo, né? Líderes religiosos, de forma geral, como pastores, padres, líderes políticos, e aí a gente pode pensar, sendo seus maiores exemplos, os líderes de regimes totalitários ou autocráticos, aí você pensa Hitler, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, outro exemplo possível recente aqui no Brasil, os exemplos de Lula e de Jair Bolsonaro. Você pode pensar no próprio Getúlio Vargas como um modelo de líder carismático na política e assim por diante. O carisma, eventualmente, é um conceito difícil de se explicar em termos científicos, porque é difícil dizer de onde ele se origina. Você não pode dizer que tem a ver com o conhecimento ou com a sabedoria, porque você vai falar, pode pensar em líderes carismáticos na história que não eram propriamente sábios em termos de ter posse da verdade, ou conhecer a verdade, ou você ser um indivíduo erudito, por exemplo. Getúlio Vargas era bastante erudito, mas isso não explica o carisma dele. Hitler, igualmente. Porque você vai pensar em líderes carismáticos como Lula e Bolsonaro, que, bom, critica-se muito eles, a começar pelo português deles, que é bastante rudimentar, não é? Eu não quero xingar nem fazer piadinha de ninguém aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Mas o ponto é que conhecimento, por exemplo, não explica carisma e nem nenhuma estrutura externa que esteja em volta desse líder, porque eu garanto a você que se você botar este que vos fala com todo o aparato ao qual Hitler teve acesso, eu talvez não fosse um líder carismático de hipótese nenhuma. Ele foi. O que explica ele ter sido um líder carismático são mistérios que a ciência até hoje não nos deu uma resposta muito satisfatória. A segunda forma de dominação é a tradicional. A dominação tradicional, ela constitui uma obediência, por exemplo, normas sociais, é uma obediência que se dá no plano da cultura. E existe uma definição que é dada pelo Soares, né, o autor do livro de Sociologia e Antropologia do Direito, que a gente já indicou aqui, está na Biblioteca Central, é que a legitimidade tradicional ela estaria calcada na força dos costumes políticos que inculcariam uma crença de sua relevância social e na consciência dos governados. E você poderia pensar, por exemplo, na monarquia, a monarquia inglesa e outras formas de monarquia. Você tem a ideia de que a legitimidade se dá pelo costume, um costume que é transmitido de geração por geração e, portanto, uma tradição. E uma vez que esses costumes eles não trazem prejuízos, eles estão legitimados, aqueles que obedecem aos costumes e à tradição. Eles veem nela um sentido, eles veem uma necessidade deles existirem, eles os veem como necessários e justos, então eles são obedecidos. A terceira forma de se pensar a dominação legítima, ela é própria da modernidade, ela é a racional legal. É a dominação que se dá por meio de leis que são promulgadas pelo Estado, e leia-se aqui o Estado moderno, cuja definição nós já demos aqui, promulgadas pelo Estado moderno, que tem nessas leis um meio de administrar mais eficiente a sociedade que ela governa, certo? E a busca por essa eficiência em si, ela é própria da sociedade moderna, ela é própria de uma racionalidade instrumental, certo? Uma forma de dominação legítima por meio do Estado, por meio de uma lei, você pode pensar o próprio conjunto de legislação em volta da eleição. Recentemente você teve uma eleição agora no Brasil e pegue, por exemplo, as pessoas que votaram no candidato Jair Bolsonaro. Eles evidentemente votam em Bolsonaro porque eles são contra o Lula, não é? Mas por mais que você não queira Lula, você o aceita como presidente na medida em que você vê
a lei e o método, aliás, o método regulamentado por lei, por uma lei racional, o método como legítimo. Então você não aceita o governante, tanto que você vota em outro, mas por outro lado, a posse desse governante, a cadeira de presidente, você a vê como legítima porque você vê o método como legítimo. E claro que eu estou considerando aqui a hipótese totalmente separada de toda a polêmica que foi levantada com relação às urnas, que não vem ao caso nessa discussão. A questão é discutir a questão do método, da legitimidade do método como sendo racional e necessário. E o sentido que você atribui a esse método é o sentido de você reconhecer sua eficiência e sua neutralidade. Então daí você confia nele por ser neutro e eficiente, portanto legítimo. Então, portanto, aqui a gente já pode pensar na maneira como a sociologia weberiana ela interpreta o plano do direito, né? Porque o direito moderno ele é pensado justamente tendo como premissas essa ideia de racionalidade instrumental, ou seja, a eficiência das leis, a fim de se julgar os determinados conflitos na sociedade e das leis enquanto instrumentos de governo, certo? E não obstante, esse mesmo direito moderno ele é fruto da ciência moderna, com todos os seus suas técnicas de confrontação de hipóteses, toda a sua técnica de análise hermenêutica de um discurso, de uma argumentação, estão colocadas nas petições que os advogados lançam em suas causas. Todas as técnicas científicas possíveis elas estão presentes no direito moderno, certo? Então, o direito moderno, nesse sentido, ele seria pensado por Max Weber como uma forma de dominação, mas não uma forma de dominação na forma como Marx colocava, porque Marx diria: o direito moderno não é o direito dos indivíduos e o direito da sociedade. O direito moderno é o direito da classe dominante. Ele é um direito que é ideologia que visa manter os privilégios da classe dominante frente à classe dominada e, portanto, ele faz parte do aparato da superestrutura ideológica que serve à burguesia industrial, certo? Como a gente viu aqui, a esfera do Estado ela é autônoma frente ao plano da economia porque ela tem uma estrutura econômica própria, uma estrutura interna, recursos de ação próprios, específicos e particulares. E disso decorre que a luta política ela é autônoma frente à esfera da economia e de outros conflitos sociais que nós analisamos aqui. O direito, nesse sentido, ele não pode ser pensado como o direito de uma classe. O direito ele é uma expressão de dominação do Estado, certo? E não qualquer dominação, é uma dominação racional legal. Você vê o sentido que você atribui à obediência às leis é o fato de que você reconhece que elas são necessárias por serem eficientes, você reconhece que elas são feitas dentro de premissas de isonomia, dentro de premissas de neutralidade, dentro de um aspecto ético e aí com todo o elemento científico que a ética possui em si, certo? E colocando dentro de uma linguagem mais popular, nós tendemos a crer que confiamos no direito porque a gente acredita na imparcialidade das leis e daqueles que julgam as leis, porque eles interpretam a lei, sabem as técnicas necessárias para o julgamento imparcial de determinadas leis, e daí a nossa tendência à confiança nas mesmas. Claro que parece que eu estou colocando as coisas num termo absolutamente teórico, mas mesmo nós brasileiros que temos uma tendência a desconfiarmos tanto do direito e das nossas leis, pelo fato de acharmos que elas são corrompidas, que elas não são aplicáveis a todos os indivíduos, mesmo nós em determinados conflitos que nós vivenciamos no dia a dia, nós buscamos a lei, nós buscamos pesquisar sobre elas. O advento da internet facilitou muito a maneira como a gente tem acesso ao Código Penal, à Constituição, ao nosso direito constitucional.
Nós vamos atrás de advogados para processarmos lojas que cometeram abuso na maneira como elas nos trataram, pequenas causas em situação de conflito entre vizinhos de um determinado condomínio. Nós processamos pessoas por agressão, por danos morais. Então, de alguma forma, a gente recorre a essas leis. Nós ainda vemos eficiência nas mesmas. Então, atribuímos esse sentido, e mesmo no caso brasileiro, que tem essa ressalva que a gente colocou aqui, você pode pensar um caso que existe uma dominação racional legal do ponto de vista do direito, do nosso direito, que ele tem essas mesmas premissas científicas que nós falamos, essas mesmas premissas racionais, e nós vemos sentido em obedecer às leis. Este mesmo sentido da confiança na sua eficiência e da sua imparcialidade, ou queremos acreditar que elas serão imparciais e desejamos que nossos juízes sejam imparciais nesse sentido, certo? Então aqui uma explanação geral, né, da sociologia de Weber, e claro que como a gente falou ali, no caso de Karl Marx, a sociologia de Weber não está isenta de críticas e de limitações. Por exemplo, como a gente antecipou antes, o próprio Randall Collins, que era até a década de 80 um entusiasta da sociologia de Weber, num livro chamado, ele não tem tradução para o português, o Sociological Weberian Theory, a teoria sociológica weberiana, né, traduzindo, ele parte do método de investigação histórica de Weber para desmentir todas as conclusões que Weber tinha chegado com relação ao surgimento do capitalismo enquanto uma economia baseada na racionalidade, e leia-se por racionalidade, a racionalidade instrumental que visa a eficiência da produção. Certo? É uma definição diferente da de Marx, mas mesmo se tomarmos essa definição de capitalismo, Randall Collins vai mostrar que ela antecede o período histórico que Weber está colocando, que é o período da reforma. Claro que todos aqueles aspectos colaboram, mas Randall Collins vai dizer que não, olha, o capitalismo como economia racionalizada, ele necessariamente antecede a esse período. Claro, não se trata de desmentir propriamente Weber em todos os aspectos, porque, como eu falei, é o mesmo método de investigação histórica que Weber propôs e que a gente explicou no começo dessa aula vídeo, mas que existe a questão do acúmulo de documentação histórica na qual você pode vislumbrar o determinado processo histórico com mais detalhes. E, não obstante, uma crítica e aí essa é uma crítica que é feita pelo Eric Voegelin, né, o autor daquele livro que eu falei, A Nova Ciência Política, Weber, de alguma forma, ele se deixa contaminar pelo pensamento de Comte, certo? Porque ele é contra uma ciência puramente objetiva da sociedade, como Comte a determina, ele entra com a questão da subjetividade dos atores sociais, ele tenta conciliar isso com a ideia de tipos ideais. Não no sentido de criar uma ciência objetiva, até porque ele vai contra essa ideia, mas no sentido de que elas sejam ferramentas de análise que nos permitam chegar à compreensão de determinados fenômenos em termos mais generalistas, mais possivelmente generalistas para uma ciência saudável, para uma ciência efetiva. Mas esse mesmo Weber, de alguma forma, permitiu que Comte falasse no seu ouvido sem que ele percebesse. Porque ao julgar, a fazer aquela sociologia das religiões, Weber ignora completamente o cristianismo pré-reforma. E ao fazer isso, toda a ideia de ciência dele, de alguma forma, fica comprometida. Porque se ele fala de ciência como fruto de uma... Por mais que ele fale que a ciência é fruto de uma sociedade desencantada, em que perde-se o sentido de místico e entra-se numa era de racionalidade, que rompe com a ideia do transcendente. A gente fez toda essa discussão na nossa primeira aula, e ela está lá no primeiro vídeo do nosso canal. Weber, de alguma forma, deixa Comte entrar na mente dele no sentido de que essa era de racionalidade, no fim das contas, pode ser uma forma de você dizer o estágio positivo. Ele, de alguma forma, só admite o saber científico dentro dessa era, o que significa, de alguma forma, você corroborar com Comte.
Ele responderia que sim, meu filho. No fim das contas, você está concordando comigo que ciência só na modernidade. E ao ignorar o pensamento filosófico da cristão pré-reforma, ele acaba ignorando todos aqueles aspectos de dialética, de lógica que foram desenvolvidos no período daquela ciência e de metafísica e de mundo dos princípios que foi desenvolvido antes da modernidade e que nos permite dizer que o saber científico, e inclui aí o saber científico das próprias sociedades humanas, ela antecede ao capitalismo, antecede a era moderna, como ele fala. Isso compromete a sua teoria sociológica no sentido de que muitas das considerações sobre sociedade, sobre comportamento humano, sobre a razão, sobre a experiência humana na cultura, ele a pede em nome de um saber científico que tem uma limitação, como a gente discutiu na primeira aula, na aula de apresentação desse curso, e esse método limitado, método científico razoavelmente limitado, vai ser o método pelo qual ele vai construir toda a ciência social dele. A ciência de Weber, em muitos aspectos, ela pisa numa areia movediça. Ou, para usar uma outra expressão popular, seria um teto de vidro, mas eu pretendo falar mais detalhadamente sobre essas limitações da teoria de Weber num outro vídeo que eu pretendo colocar nesse canal, mas que não vai estar na playlist das aulas dos alunos da faculdade sem traumas. É só que para a gente discutir que essas teorias de Marx e de Weber, são as teorias do conflito, elas têm elas têm um alcance no que diz respeito à explicação do direito na modernidade, né? Mas que o método científico que eles lançam mão para fazer essa explicação, eles possuem bastante limitações. Então, eles nos ajudam a interpretar o nosso direito até um certo ponto. Mas que, dadas essas limitações epistemológicas, a gente tem que colocar a eficácia dessas teorias bem em parênteses, certo? Então, eu acho que isso aqui é suficiente. Esse vídeo, inclusive, foi mais longo do que o anterior. E eu vou voltar a recomendar a leitura do material que a gente coloca para os alunos lerem da biblioteca digital da Faculdade Central, mais o livro do Randall Collins que a gente está usando para esse primeiro módulo. E eu espero que tenha sido bastante claro e que vocês tenham bons estudos, tanto por esse áudio como pelo material que a gente está disponibilizando, certo? Então até a próxima, a gente fica por aqui e espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção.